Então eu quero dizer para você que às vezes a gente quer colocar mudanças na nossa vida, mas as mudanças não acontecem porque não existe ressonância ainda dentro de você, seja pelo que você está pensando, seja pelo que você está sentindo, não existe ressonância dentro de você na direção daquela sintonia da rádio que você quer. Se você quer ouvir a Jovem Pan, você vai ter que sintonizar os hertz da Jovem Pan. Não vai acontecer de você sintonizar a Jovem Pan e ouvir a Transamérica. Não vai acontecer de você sintonizar a Transamérica e ouvir a JBFM. Não vai acontecer. Então não adianta você querer enredar um cenário, uma mudança, uma transformação aqui do lado de fora na sua vida, seja na sua vida amorosa, no seu trabalho, na sua carreira, na sua vida com o dinheiro, na sua saúde, se não está existindo compatibilidade nesta ressonância, nesta frequência, nesta energia, nesta vibração que você está nutrindo dentro de você com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com os seus comportamentos, com as coisas que você faz. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Karine Baire. Se você está aqui, posso eu acreditar que você tem interesse em desenvolvimento pessoal, saúde emocional, expansão de consciência aplicada de forma prática para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, se você é um empresário, se você é um empreendedor, se você é um profissional autônomo, se você está querendo iniciar um negócio. Desenvolvimento humano é sempre a maior necessidade para quem está a fim de sair da média e construir uma vida com prosperidade sustentável. O que eu quero dizer com prosperidade sustentável? Não é uma prosperidade onde você alcança um nível e depois você cai, onde você começa alguma coisa e daqui a pouco você trava, ou quando você começa uma mudança na sua vida, daqui a pouco você vê que você voltou para o seu mesmo lugar. Inclusive, é sobre isso que eu quero falar aqui contigo hoje nesse vídeo. Se você parou aqui, por certo, existe alguma coisa que você precisa ver na sua vida de por que você está querendo fazer mudanças, mas você tem a sensação de que alguma coisa te puxa para trás. Por que muitas vezes você quer implementar uma transição de carreira, uma mudança no seu relacionamento, se você quer investir em novas ferramentas, em novos estímulos para os seus negócios, enfim, se você precisa cuidar mais da sua saúde, se você está passando por algum processo de adoecimento, eu não sei qual é a sua história, mas se por certo você está aqui precisando fazer uma mudança na sua vida, mas você vê que por mais que você já saiba o que você precisa fazer, você não está conseguindo sair do lugar. Por mais que você já saiba, já tenha tentado ferramentas, já tenha tentado teorias, já tenha tentado ler livros, já tenha tentado inúmeras outras coisas para você sair do lugar, mas você vê que tem alguma coisa que emperra, tem alguma coisa que trava, que mesmo que você comece a fazer um movimento, tem uma coisa que te puxa, tem uma coisa que não te conecta. Essas são as mudanças. Esse é um tema que, naturalmente, todos nós vivemos em alguma fase da nossa vida. Se você quer sair da média para você alcançar novos patamares, seja em qual área da sua vida, você vai precisar trazer uma mudança. Você vai precisar trazer uma transformação. E muito do que eu consigo colher através de todos os clientes que passam nas minhas mentorias é de que muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente tem medo. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas tem alguma coisa que você sente que te puxa para trás. Isso é um sintoma clássico que muitas teorias vão falar que é a autossabotagem. E eu estou aqui para trazer uma forma da gente olhar para isso. E eu até pensei se eu queria trazer esse tema dessa forma, mas eu falei, não, Karine, você realmente precisa ir lá falar sobre isso, porque apesar de parecer um tema complexo, ele não é nada complexo. Apesar de parecer difícil, porque a gente vai falar um pouquinho de física quântica aqui, ele não é difícil. Mas a gente precisa ter uma mente aberta para entender que às vezes aquilo que você sempre acreditou que era uma verdade, talvez não seja bem assim. Talvez a forma como sempre te ensinaram como as coisas se produzem na sua vida, do porquê que a realidade se produz na sua vida da maneira que ela está acontecendo, por que você está enterrando em alguma decisão, por que você não se vê com coragem, por que você está se vendo sem vitalidade, ou por que você está temeroso, ou por que você está indeciso. O tema aqui é mudanças, eu preciso fazer mudanças na minha vida, mas ou eu estou temeroso, ou então você está aqui de forma preventiva, porque você quer saber como que você pode ativar toda a sua potência, toda a sua performance, toda a sua vitalidade para você ir para o seu mais da sua vida
na melhor performance que você pode. Independente de qual seja o seu caso. Tem algo que talvez você não sabia que você precisava saber, que vai te convidar um pouco a pensar fora da caixa hoje sobre como seus pensamentos, sobre como tudo que está dentro de você, como seu corpo, como suas células, como suas emoções estão produzindo a realidade aqui fora. Porque deixa eu te contar uma coisa, você já sabe, né? Muito provavelmente, a forma como você vem tocando a sua vida até hoje, muito provavelmente foi você vive uma situação que talvez você não tenha gostado, você reage a ela, seja julgando, seja criticando, seja sentindo raiva, seja sentindo medo, ou seja, com alegria, enfim, seja qual for a situação. Você vive, você reage a essa situação. E essa sua reação propõe que você se comporte de uma determinada maneira, que você pense coisas sobre aquela situação, pense coisas sobre os outros, que você se critique, que você pense coisas sobre você, de que você não deveria ter pegado aquele caminho, do porquê que você foi por ali. Às vezes você sente raiva de você mesmo, né? Então, às vezes a gente sente raiva, mas não sabe que a raiva está sendo da gente mesmo e não da outra pessoa. Enfim, então você pensa inúmeras coisas, você sente inúmeras coisas, você se comporta, você age de alguma forma porque determinada coisa aconteceu. Gente, acabei de mexer aqui na minha câmera, mas estamos aqui. Então você sente que aquilo aconteceu, sim ou não? E nesse momento em que isso acontece, você, com tudo que você sente, com tudo que você pensa, aquilo vai proporcionar uma consequência. E essa consequência você vai reagir a isso de novo, pensando, criticando, julgando, enfim. O que nunca te contaram é que talvez a coisa que esteja acontecendo, seja ela muito ruim ou seja ela muito boa, esteja acontecendo exatamente porque você imaginou, porque você pensou, porque você idealizou que aquilo pudesse acontecer. A psicologia cognitiva chama isso de profecia autorrealizadora. Sabe quando sabe quando, por exemplo, um homem ele se sente feio e ele fala assim: Porra, nenhuma mulher quer ficar comigo. Eu não consigo uma esposa, eu não consigo um relacionamento duradouro. e aí todas as vezes que aparece uma oportunidade dele se relacionar com uma mulher, aquela mulher realmente não quer ficar com ele. Às vezes é até uma mulher que engaja, mas de repente ela perde o interesse. E mesmo sem ele entender como aquilo aconteceu, ela simplesmente foi embora. E ele vira e fala assim: Tá vendo? Isso sempre acontece comigo. É sempre assim. então para pensar que existem algumas coisas que a gente determina lá nos nossos pensamentos, que você parece que prevê que alguma coisa vai acontecer, e aí quando você vê aquela coisa acontece. Algumas pessoas acreditam nas previsões, né? Estou prevendo que aquilo vai acontecer, ou então alguma coisa que você acredita muito, vai lá e acontece. Isso pode parecer um pouco esotérico, mas eu vou trazer aqui a frase do grande Nikola Tesla, onde ele fala: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. É engraçado porque para a gente é muito fácil dizer: eu quero sintonizar agora na Rádio Jovem Pan. Nem sei qual é o hertz da Jovem Pan, mas suponhamos que seja 106.1. Você sabe que se você pegar o seu rádio e você sintonizar na 106.1, vai vir a Jovem Pan. Você sabe que se você tirar a sintonia daquele rádio, a Jovem Pan não vai mais pegar. Como é tão comum a gente entender de forma muito material que se a gente sintoniza uma onda de rádio, aquele conteúdo que a gente quer vai aparecer, mas por que não é tão óbvio na nossa vida de que aquilo que você está sintonizando com o seu pensamento é aquele resultado que você vai colher? Por que não é tão óbvio que aquilo que você está sintonizando com o seu sentimento não é aquilo que você vai colher? Aqui eu trago um conceito da física quântica e é por isso que eu falei que pode parecer difícil, mas na verdade não é. Por muito tempo nós fomos ensinados, até no nosso colégio, que toda matéria é feita de átomos, né? Então a física newtoniana vai chamar de partículas, né? Eu vou usar uns termos aqui, mas não é para você ficar pegado nesses termos. É só para eu trazer um pouco mais de fidedignidade ao que eu estou falando. Porém, quando a gente vai mais a fundo,
trazendo hoje um paradigma da física que hoje tem sido a base da nova ciência, a base da nova medicina, por exemplo, a gente vê que, na verdade, os átomos, eles são ao mesmo tempo partícula, ou seja, algo palpável, mas ao mesmo tempo ele é onda. O que é onda? Você toca a onda do rádio? Não. Você vê a onda do rádio? Não. Mas como é que você sabe que ela existe? Porque você sintoniza tantos hertz e o rádio está funcionando por ondas de rádio. Então, a física quântica, ela vem mostrando para gente que aquilo que a gente achou que era só matéria física, na verdade, o formato partícula, a forma dela se apresentar como matéria é só uma das formas dela se apresentar. Mas antes dela ser matéria, ela é onda. Ela é energia, dito de outra forma. Se ela é energia, eu não estou vendo, eu não estou tocando, eu não estou apalpando, mas ela está lá. Existe uma sintonização que eu faço. E se tudo é energia no universo, né? Vamos tomar a frase de Nikola Tesla: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Se você entende que tudo é energia, compreenda que o seu pensamento é uma energia. Compreenda que o que passa pela sua cabeça é energia, que o que passa pelo seu coração é energia. O que você sente, as emoções, se você sente medo, se você sente raiva, se você sente alegria, se você sente tristeza, se você sente mágoa, isso é energia. E assim como isso sintoniza, assim como uma rádio sintoniza uma onda e um hertz, tudo no universo sintoniza com a sua onda, com os seus hertz, com as ondas do seu pensamento, com as ondas do seu sentimento, que vai fazer com que na sua vida se produza as partículas, a matéria, a cocriação, a realidade acontecendo. Então vamos supor que você tenha crescido dentro de uma família que todo mundo teve câncer. E aí você vira e fala: nossa, não, mas eu tenho que ir no médico porque pode ser que eu tenha essa doença. Pode ser que essa doença vá se aparecer em mim. Pode ser que isso vá se produzir em mim. Então você passa anos e anos e anos e anos a fio pensando que a sua grande parte dos seus familiares morreram de uma determinada doença, e porque os familiares morreram de determinada doença, você tem grande probabilidade de morrer dessa doença também. E aí chega um determinado momento onde essa doença aparece no seu corpo. E aí os médicos vão dizer para você: é genético. E aí eu vou dizer para você: não é genético, é epigenético. Porque o prefixo epi, que significa ambiente, ou seja, antes da genética, vem o ambiente. Antes da genética vem o epi, antes da genética vem o ambiente. Qual é o ambiente que você está trazendo para dentro de você com os seus pensamentos, com os seus sentimentos? E com aquilo que você também age, com seus comportamentos, com as suas ações, com as suas atitudes, porque a própria psicologia cognitiva comportamental já vai dizer para gente, o nosso cérebro ele vai buscar congruência. Então, se você se comporta de uma determinada maneira, é porque você pensa e sente de uma forma tal que vai fazer com que aquele comportamento seja coerente com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está sentindo. Entendeu? Estou me fazendo entender um pouco nessas ideias? Parece difícil, mas não é. Mas é um grande paradigma que a gente precisa mudar na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente se vê, na forma como a gente entende que a realidade está se produzindo, que as relações estão se costurando. E é interessante a gente ir compreendendo o mundo assim, porque a gente vai vendo que nos relacionamentos ou nas situações com outras pessoas que a gente vai construindo, né? Porque pode surgir essa dúvida do tipo: mas Karine, fulano fez isso comigo, não foi eu que procurei essa situação, ele fez isso comigo. E aí a gente vai para uma camada mais profunda, onde a gente pode entender que se tudo no universo é energia, frequência e vibração, e aquele seu amigo, aquela pessoa com quem você está se relacionando, também está reverberando uma energia, uma frequência, uma vibração, uma onda,
ela também atua com você em esforço colaborativo nessa dinâmica onde as energias que são trocadas entre você e ela se colaboram com uma e com a outra pessoa. Então, o dilema que essa situação provocou em você é também uma consequência, é também um cenário, é também um enredo que também está se relacionando com algo da vida, com algo da forma como aquela pessoa também pensa, como ela também sente. Então a gente vai entendendo que tudo na nossa vida, ela vai se costurando numa grande tecedura, num grande enredo, num grande palco, onde tudo faz sentido. Não tem um resultado aleatório que está acontecendo porque, porventura, essa coisa ruim aconteceu comigo. Não. Quais são as partes de você que entrou em ressonância para que aquilo, para que aquela onda se materializasse em partícula daquela forma, seja numa doença, seja numa discussão, seja num resultado que eu não queria que acontecesse, seja num desfecho, seja num enredo que eu não queria que acontecesse. Então, quando a gente vai mais fundo dentro do desenvolvimento pessoal, a gente se pergunta assim: o que está em tamanha incoerência dentro de mim para que eu tenha produzido com os meus pensamentos, os meus sentimentos, essa realidade aqui fora? E essa é uma forma muito desafiadora que boa parte das pessoas ainda não se sentem prontas para acreditar, prontas para entender. Por quê? Porque na nossa mente é muito mais fácil a gente se colocar como vítima das situações difíceis do que como co-criadora e como autorresponsável das situações difíceis. Por quê? Porque muitas vezes acontecem coisas muito dolorosas na nossa vida. Coisas que a gente sequer poderia imaginar que acontecesse na nossa vida. Coisas difíceis, coisas chatas, coisas doídas, sofridas. Então, a nossa mente, que é muito controladora, né? A nossa mente, ela pensa muito, porque através do pensar muito, ela tem a sensação de que ela pode controlar. Só que ela não está entendendo o mecanismo do funcionamento de que o universo, de que tudo no mundo é energia, de que aquilo que ela está tentando, aquilo que ela está acreditando que ela está controlando com os pensamentos, na verdade está produzindo mais daquilo que ela está pensando, porque onde eu coloco a minha atenção, vamos lembrar do que eu falei lá no início desse vídeo, onde eu coloco minha atenção, o meu pensamento, eu também estou colocando a minha energia vital. Lembra, tudo é o universo é frequência, energia e vibração. Então, os meus pensamentos é uma energia, é a minha energia vital de criação. Parte da plataforma eletromagnética do meu coração, que junto com o meu cérebro cria essa realidade. Então percebe, se eu estou fixada num pensamento, eu estou condensando muita energia naquela direção do que eu estou pensando, seja bom ou ruim. E se eu estou condensando muita energia naquela direção, eu estou colocando muita energia naquela, muita onda, muita energia. E onde tem muita energia, essa onda vai se colapsar. O que é colapsar? Ela vai entrar numa frequência cada vez mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, que cria a matéria, a coisa dura, né? A coisa dura. A ciência já nos diz que 99,9999% de um átomo é energia e 0,00001% é matéria física. Então, o que define a matéria não é matéria, é a quantidade de energia condensada, porque mais de 99% é energia. Então, se mais de 99% é energia, nós estamos falando de uma energia condensada. Tão condensada, tão condensada, tão condensada, tão condensada, que parece duro, que parece real, que parece matéria, que parece o cenário que você está vendo aqui fora se concretizando na vida real, na vida na matéria. Então eu quero dizer para você que às vezes a gente quer colocar mudanças na nossa vida,
mas as mudanças não acontecem porque não existe ressonância ainda dentro de você, seja pelo que você está pensando, seja pelo que você está sentindo, não existe ressonância dentro de você na direção daquela sintonia da rádio que você quer. Se você quer ouvir a Jovem Pan, você vai ter que sintonizar os hertz da Jovem Pan. Não vai acontecer de você sintonizar a Jovem Pan e ouvir a Transamérica. Não vai acontecer de você sintonizar a Transamérica e ouvir a JBFM. Não vai acontecer. Então não adianta você querer enredar um cenário, uma mudança, uma transformação aqui do lado de fora na sua vida, seja na sua vida amorosa, no seu trabalho, na sua carreira, na sua vida com o dinheiro, na sua saúde, se não está existindo compatibilidade nesta ressonância, nesta frequência, nesta energia, nesta vibração que você está nutrindo dentro de você com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com os seus comportamentos, com as coisas que você faz. Porque não vai acontecer da matéria te entregar algo que seja incompatível com o que você está emitindo. Volto a dizer, não tem como ter JBFM se você está sintonizada na Transamérica. Não vai acontecer. Em hipótese alguma. Portanto, para a gente encerrar, né, esse vídeo, eu quero dizer para você, mais uma vez, se você quer crescimento, expansão, prosperidade sustentável, você vai precisar focar no seu desenvolvimento humano. Você vai precisar investigar o que dos seus pensamentos, o que da sua história, o que das suas emoções, o que da sua transgeracionalidade, o que das suas células, o que dos seus traumas, o que das suas crenças estão fazendo com que você nutra uma ressonância incompatível com aquilo que você quer enredar aqui fora. É por isso que muitas vezes, com a força de vontade, você se coloca numa direção, mas aquilo não se sustenta. É por isso que, às vezes, com uma motivação, você se coloca numa direção, mas aquilo não se sustenta. É por isso que, muitas vezes, você não sente coragem de fazer uma grande mudança, de tomar uma grande decisão. É por isso que, às vezes, você sente medo, porque você ainda não sustenta dentro de você a ressonância daquilo que você quer manifestar aqui do lado de fora. Por isso, desenvolvimento pessoal, expansão de consciência precisa ser o que está na base do que você quer construir. Qualquer coisa que é construída aqui do lado de fora é construído por alguém, é construído por você. Quem é você? Como você pensa? Como você se estrutura na vida? Como você se comporta? O que você gosta? O que você faz? Quem é você? No momento em que você me responde quem é você e o que você nutre dentro de você, eu vou entender se você tem sustentação, capacidade, postura de sustentar essa mudança, essa transformação, essa criação aqui do lado de fora. Se isso fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque muitos desses conteúdos ainda vão aparecer aqui na sua tela para que você possa ir além da média, para que você não seja só mais um na multidão, mas que para você possa se diferenciar na sua vida e nos seus negócios com muita vitalidade, com muita prosperidade e com muita expansão. Até o próximo vídeo. Tchau!